Fala, rapaziada. Beleza? Bom, como é que vocês estão? Eu não tô de boa, não. O Corinthians perdeu ontem, né? 3-0 pro Bragantino lá em Bragança. E rapaz, que vareio o Corinthians tomou, hein? O Corinthians não jogou o primeiro tempo. O Corinthians fez alguma coisinha ou outra ali no segundo, mas não foi suficiente sequer pra fazer um gol, né? Muito graças ao Dorival Júnior por ter escalado um time desse, né? Quando saiu a escalação, a primeira coisa que eu pensei, puta que pariu, a gente se fudeu, hein? A gente se fudeu. O Bragantino não é a Ponte Preta, porra, que você escala a porra de um time reserva, ainda daquele, porra. Saiu o Kaká na lateral direita, o cara é um zagueiro ruim. Você acha que ele vai ser um lateral direito bom? E o Hugo bota na lateral esquerda, porra. Puta que pariu, mano. Mas enfim, rapaziada, começar aqui esse pós-jogo, né, daquele jeito já. Não vamos nos estressar, né? Porque se esse jogo serviu de alguma coisa, né? Foi pro Dorival mostrar pro Marcelo Paes, né? Que eu até anotei aqui que se os reservas dele são horríveis, né? E ele precisa de reforço. Bom, esse jogo serviu pra isso, né? Pra mostrar o quão ruim são os reservas do Dorival Júnior, né? Bom, eu não comecei com as anotações no começo do jogo, né? Foi mais ali meio que da metade do primeiro tempo pro final e um pouquinho do segundo tempo, mas já comecei aqui. Eu não coloquei um minuto exato, mas minha primeira marcação, gol do Bragantino, gol do Bragantino. Erro de marcação de quem? Do Kaká. Falei, o cara é um péssimo zagueiro, imagina de lateral. O cara ficou na frente do ponta dos caras lá do Bragantino, só olhando. O cara cruzou a bola na área e, porra, a bola quicou. O Sacha nem toca, né? Filha da Xuxa. Nem toca e gol dos caras, né? Ai, minha próxima marcação também, que eu não coloquei minuto aqui ainda. Corinthians muito ruim na partida. Isso no primeiro tempo ainda, tá? Errando muitos passes. E o principal, o Dieguinho. O Dieguinho tava errando muito passe, cara. Quem assistiu o jogo, né, vai perceber que dá pra ver que o moleque é bom de bola, tá? É um ponta rabiscador ali pra caramba. Que se bem lapidado, né, ele vai ser um ótimo jogador, mas não vai ser um jogador excelente. Eu acho que ele pode se aproximar de um Wesley, cara. Ele tá aos caminhos de virar um Wesley. Um cara que corre, que dribla, mas o cara que não tem aquele talento de finalização de jogada. Tipo, ele quer dar um, dois dribles e depois não sabe o que fazer. Porque não toca a bola, não tem uma visão de jogo pra dar um drible em progressão, né? Ele dá um drible muito voltando de lado. Então isso meio que acaba atrasando um pouco o time, né? Não dá um passe decisivo, um passe pra área, pra criar, armar uma jogada. Então tá aqui no jogo todo. Os nossos atacantes, né? O Pedro Raul e o Guinegão, os caras, porra, o primeiro tempo inteiro foram jogadores nulos, porque não tinham uma ligação de meio campo com ataque. Ou o Vitinho e o Dieguinho pegava a bola, arrastava para as laterais, dava um drible e ficava por isso mesmo, a gente já tomava um contra-ataque porque eles perdiam a bola. Ou nada, né? Ou a bola nem chegava nos caras, né? A gente perdia no primeiro tempo. Guinegão muito abaixo. Por que muito abaixo? Mas uma anotação que eu coloquei aqui 100 minutos de tempo de jogo. Até o momento ainda não tinha me tocado que tinha que colocar. Era pra eu colocar um minuto ali pra eu poder depois, né? Saber exatamente qual foi o tempo do que eu anotei, né? Guinegão muito abaixo, mas por conta disso também, né? Por não ter uma ligação com os pontas e meio campo, por isso estava sem meio campo, tá? Tava sem meio campo. A bola não tava chegando nem nele, nem no Pedro Raul, né? Falta um meio campo para segurar a bola no meio campo. Pô, eu anoto os bagulho aqui, não me sei depois. Falta um meio campo para segurar a bola nesse meio campo. Falta, no caso, um meio campista, né? Faltava ali alguém para segurar essa bola no meio campo, porque a nossa bola, a bola não ficava parada no meio campo. Ela era da zaga, ligação direta e a gente já tomava contra-ataque porque ninguém segurava a bola. Ou, igual eu falei, era correria do Dieguinho, do Vitinho e não dava em nada, rapaziada, não dava em nada. Hugo faz falta na lateral. Esse cara é muito ruim, é horrível, cara. Esse cara não serve, não presta pra vestir a camisa do Corinthians. Ele é muito ruim. A partir daqui eu comecei a colocar minutagem, né? 43 minutos. Guinegão está perdido na partida. Ele não sabia o que fazer. O cara não sabia se corria pra atacar, porque a bola não chegava pra ele. O cara não sabia se voltava pra marcar. Ele tava perdido, cara. Tava perdido. Ele e o Pedro Raul eram jogadores nulos, não sabiam o que estavam fazendo.
45 mais, né? Que foi quando saiu o acréscimo. Eu não coloquei quantos minutos de acréscimo tive, teve, mas Corinthians erra a saída de bola e Bragantino quase faz o segundo gol. O contra-ataque é rápido do Bragantino na esquerda da defesa. No lado do Hugo, né, cara? O cara não marca ninguém, velho. Eu acho que bater nessa tecla que o Hugo é muito ruim é meio que dar murro em ponta de faca, né? Porque todo mundo sabe que esse cara é horrível e ninguém do Corinthians faz nada pra ou tirar esse cara ou pra colocar um melhor no lugar, né? 47. Vitinho não sabe bater escanteio. Poxa, já tinha sido o quê? Tinha saído uns 3 escanteios pro Corinthians e o Vitinho tinha, pô, cruzado no primeiro pau ali, cara. Eu acho que ainda antes disso, cruzava muito fraco, cara. O cara não sabe cruzar um escanteio. O cara de que 30 anos, 33, não sei, mas não sabia cruzar um escanteio, cara. Puta que pariu, velho. Resumo do primeiro tempo. O Corinthians errou bastante, entre aspas, né? Abre aspas. Passes, posicionamento e marcação, principalmente marcação. Quem mais estava errando marcação? Hugo Bota e o Kaká. Meu Deus do céu, cara. Esses caras, porra, vai tomar no cu, velho. Fecha aspas. Só conseguia trocar passes no campo defensivo. No ataque, só o Dieguinho tentou algo, que ele tentava um drible ali e chutava em gol, mas, tipo, era só isso, tipo, nem foi todo momento. Foi uma ou duas vezes perdida. É... Vitinho, Guinegão e Pedro Raul, muito isolados. Cara, eu tava percebendo que no primeiro tempo, tanto o próprio Vitinho quanto o Guinegão e principalmente o Pedro Raul, os caras estavam muito isolados com o resto do time. O Vitinho, eu creio que era para ser o jogador para ir buscar a bola no meio-campo que a gente não tinha, mas um pouco mais na parte meio do campo, né, na linha do meio do campo ali, já que não tinha um meio-campo, era para ele buscar diretamente com a defesa, né? E ele iniciar esse ataque, né? Ele conversar com o Dieguinho para os dois conversarem entre si, né? E tentar alguma coisa a partir dos dois ali, porque eram os dois para fazer isso. É... Pedro Raul muito isolados. Sem união para a troca de passes entre eles. Que no caso, Pedro Raul, Guinegão e o Vitinho. Guinegão apresenta estar muito pesado, sem velocidade. Pedro Raul só corre para um lado e para o outro. Tipo, só corre, não fazia nada. Nada. Falta o meio-campista para segurar a bola e dar tranquilidade ao time. Kaká não deu certo como lateral. Não deu certo nem como zagueiro. Se for improvisar ele, improvisa como volante. Porque eu creio que se ele perder a bola ali como volante, né? Tem zagueiros pra poder corrigir a cagada dele, né? Ou não, né? O Kaká faz tanta merda que nem isso, né? Hugo, muito ruim esse lateral, o Hugo Botinha. Com ele, eita, como esse cara é jogador profissional? Foi uma pergunta que eu fiz aqui, eu já ia ler errado, mas como o Hugo Bota é jogador profissional, cara? Como esse cara conseguiu ser, porra? Puta que pariu, acho que o segredo de hoje em dia você ser um jogador profissional não é nem ter habilidade, é ter um empresário, né? Início do segundo tempo, Corinthians vem com mudanças. Saiu o Bahia, que também foi um jogador meio nulo ali, eu não vi ele fazer alguma coisa no jogo. Entrou o Bidon. Saiu o Pedro Raul, entrou o Carrilho. Saiu Choca e entrou o Mateuzinho. E ficou o Kaká. Saiu o Choca e ficou o Kaká. 52. Isso ainda no começo do segundo tempo. Corinthians volta com mudanças, mas apenas nomes e rostos. Só os nomes e os rostos dos jogadores que mudou, pois o futebol ainda é o mesmo, fraquíssimo. O Corinthians ainda não segurava a bola no meio-campo, mesmo tendo o Breno Bidon. As jogadas eram as mesmas ainda, então a única coisa que mudou foi o nome, o número da camisa e o rosto da pessoa, que a porcaria do jogador que entrou foi a mesma merda. 58. Gol do Bragantino. Contra-ataque. A gente tomou um gol de contra-ataque. 2-0 pros caras. Esse gol foi a cara do Hugo lateral e Kaká. E do Kaká, né? Ambos estavam na marcação fantasma deles, né? Estavam só acompanhando e não foram capazes de matar o contra-ataque.
Porque o cara começou o contra-ataque do lado do Hugo, o Hugo foi acompanhando o cara, deixou o cara tocar, o Kaká acompanhou o cara fez o Kaká de gato e sapato, o cara puxou pra um lado pro outro, o Kaká ficou parecendo um pato doido correndo pra lá e pra cá. O cara finalizou e gol. E eu acho que ainda esse gol, o Hugo falhou. Porque o Hugo tava no chão, cara. Só tinha um espaço pro cara chutar. O Hugo já tava no chão. 58 e 30. O gol saiu aos 58. 30 segundos depois, 58 e 30. Gabriel Paulista toca errado. Bidon espera a bola no pé. Contra-ataque do Bragantino. Pela esquerda do campo defensivo ali do Corinthians. O cara vai tocar a bola na pequena área ali. O Hugo Souza consegue pegar a bola dentro da pequena área. Se já estava difícil o Corinthians empatar a partida, agora ficou mais difícil, né? Porque se 1-0 já estava ruim, porque o Corinthians não estava criando, 2-0 piorou. 60 minutos de jogo. Chute horrível do Vitinho. Meu Deus, cara. Ele, se eu não me engano, tava no ataque pela esquerda. Ele puxa a bola e chuta. Acho que ele limpa pro pé esquerdo e chuta. Mas, porra, o gol tava aqui. Ele chutou pra cá. Puta que pariu, mano. E esse cara ainda não fez nenhum gol ainda pelo Corinthians, tá? 61. Kaká não ganhou uma disputa de bola. Esse jogo mostrou que o Kaká e o Hugo não merecem vestir a camisa do Corinthians. E eu acrescento nesse meio aí o Charles, tá? O Charles estava na partida, ele jogou de titular. Dorival, você tirou o Jacaré da copinha para colocar o Kaká de lateral. Sem comentários para essa estupidez. Porque você enfraqueceu o sub-20 do Corinthians na copinha. Enfraqueceu tirando o Jacaré de lá, né? Não só ele, mas alguns outros moleques, mas tirou o Jacaré pra quando chegar a hora de um jogo que poderia ser que você pudesse usar o moleque, você vai improvisar um zagueiro ruim no lugar. Vai tomar no seu cu. 64. Substituições. Saiu o Hugo Bota, entrou o Bidu. Amém. Sai Charles, também outro jogador nulo, e entra o nosso bagre preferido, né? O Yuri Alberto. 64. Contra-ataque do Corinthians. Bidu arrasta pela esquerda e cruza para o Yuri na área. O Yuri que finaliza caindo. Que dá pra finalizar, né? Ele finaliza caindo. Bola fora, mas já mostrou a diferença, né? Que assim que os dois entram, já tentam alguma coisa ali. 65. Corinthians toca a bola no campo do adversário e sofre uma falta. Chance de ataque. 66. Bidu cruza na área. Pra ninguém. Mas ganha um lateral, porque os caras afastam, né? 67-40. Pausa para hidratação. 67-40. Já em seguida, né? Coloquei aqui, acho que era 67, 67-40. Bragantino muda. Sai um ruim, vai entrar o pior. Só sei que a filha da Xuxa saiu nesse meio aí, né? Corinthians está perdendo para um time que tem como jogador masculino a filha da Xuxa, né? Piadas aí com o Sacha, tá? 70. Yuri Alberto perde um gol fácil. Mas é normal pro Yuri. Cara, eu vi uma galera puto com o Yuri falando que não dá pra perder esse tipo de gol, mas é o normal, o tipo de gol que o Yuri perde, pô. O Yuri perde gol fácil. Vamos lá, falei que não ia ficar puto. 71. Guinegão bate uma embaixadinha, né, entre aspas, na área e não dá uma bicicleta. Isso dentro da pequena área, né? Que veio uma bola pra ele meio alta, né? Ele ali dominou, batendo uma embaixadinha, né? Porra, fosse o Guinegão do Velho Testamento do ano passado, teria dado uma bicicleta ali e feito um gol, porra. Faltou isso, cara. 73. A impressão que dá é que o Corinthians foi mal escalado e não querem ganhar. Pois percebe-se que se o Corinthians pressionar o Bragantino, ele vira esse jogo. Porque teve um pequeno momento ali que o Corinthians pressionou e ganhou um lateral. E se pressionasse o jogo inteiro, o Corinthians não teria tomado esse vareio. Poderia ter tomado gol, né? Obviamente, poderia ter feito gol. Mas não fez porque não pressionou. 74. Dieguinho tem qualidade. Se bem trabalhado, esse moleque pode ser mais uma joia. Só basta saber se o Dorival vai dar tempo e jogo pro moleque, né? Se o Dorival vai saber trabalhar ele pra ele ser essa joia, né? Mas o Dorival é incompetente, né, cara? 75. Bidon erra passe. Porém consegue quebrar o contra-ataque, né? Ele errou o passe, ele voltou pra marcar e conseguiu quebrar o contra-ataque rápido ali. Que ele roubou a bola do cara, tirando ela pra lateral. 76.
O Bragantino domina a partida. Porém, o Corinthians melhorou, né? Em comparação ao primeiro tempo que nem tinha meio campo, né? É... Consegue tocar mais passes no campo do adversário, mas erra a passe final, né? O Corinthians estava com problema de finalização. Não sabia o que fazer no terço final do campo. 76-20. Contra-ataque do Bragantino e gol dos caras. 3-0. Que partida lamentável do Corinthians. Kaká toma drible. Não marca ninguém. Filho de uma puta. 78. Se me impressiona que se o Corinthians pressionar. Eu acabei de falar isso aí. Se minha impressão. Aos 78, né? Eu falei, Foguei. A impressão é que dá aos 73. Com 5 minutos depois, hein? Se me impressiona é que se o Corinthians pressionar, poderia virar o jogo. Minha impressão agora é: se pressionar, vai tomar contra-ataque e vai sofrer mais gols. 80 minutos, a torcida dos caras grita olé. Bragantino, rapaziada. 85-50. Quase o quarto gol dos caras. Mano, o Corinthians não está sequer jogando sem meio campo novamente. Time está apostando nos laterais, jogando na lateral do campo. Erra passe e toma contra-ataque, porque os laterais avançam, erra no terço final e não consegue voltar. 83. Dorival, se sua intenção seja mostrar que seus reservas são horríveis para o Marcelo Paes, funcionou em Ossi, funcionou muito bem. Seus reservas são horríveis, principalmente o Kaká e o Hugo Bota, aquele lixo. 85-50, Guinegão, eita, 85-50, Guinegão erra passe, mais um. Mano, o Corinthians quando consegue pegar a bola no meio campo, só sabe jogar para as laterais. Acho que nem sempre você precisa jogar para as laterais. O gol fica centralizado na linha de fundo, cara. Tipo, tem a linha de fundo, obviamente, e o gol fica centralizado na parte central do campo. Tem as duas bandeiras de escanteio. No meio termo entre elas ali, tá o gol. Então nem sempre você vai jogar pelas laterais, cara. Se não tá funcionando, tenta outra coisa, porra. 87. Escanteio pro Corinthians. Deu em nada. 87-40. Ganhou um lateral. Porque o cara desviou, né? Mas perdeu a bola. 88. Mais um escanteio. Deu em nada novamente. 90. Contra-ataque dos caras. Kaká faz uma falta. Ao menos isso esse imbecil consegue fazer. Uma falta pra quebrar um contra-ataque. Idiota. Que o Atlético Paranaense leve você logo, seu arrombado. 81. Torcida do Corinthians canta o hino. E dá pra ouvir, mesmo com comentarista merda da Cazé TV falando um monte de bobagem lá. E dava pra ouvir a torcida cantando. Cantando o hino do Corinthians. 91. Não, foi 91 que eu falei. 92. Os jogadores do Corinthians não têm nem capacidade de afastar uma bola dentro do seu campo de defesa. Porque ele tava lá, um contra-ataque dos caras, né? E todo mundo tentando afastar a bola e não conseguia, cara. Não conseguia roubar e afastar. Acabou o jogo. Corinthians perde por 3-0. E rapaziada, se esse jogo mal escalado, né? Com esse elenco mal escalado, foi pro Dorival mostrar que falta qualidade nos reservas, porra, funcionou pra caramba, tá? Funcionou pra caramba. Suas reservas são horríveis. Péssima estreia do Gabriel Paulista. Muitos vão falar, mas nem tem como analisar a estreia do cara, que um jogo desse, com os jogadores que estavam com ele. Cara, eu penso da seguinte forma: quando você é minimamente um jogador decente, se você tem alguma qualidade, independente de quem esteja do seu lado, se você for bom, vai dar pra ver na sua estreia, na sua partida, no caso, né? Que você é bom, que você é um jogador que destoa de todos os ruins. E a impressão que eu tive é que ele era mais um. Eu nem sabia quem era o Tchoca. Quando o Tchoca tava ali no primeiro tempo, eu nem sabia quem era o Gabriel Paulista. Eu falei, né? Bom, tá cedo ainda pra falar, né? Pra queimar o cara assim, né? Mas péssima estreia dele, do Gabriel Paulista. Domingo agora vamos jogar contra os Trickers. É no Morumbis? Não sei, deixa eu ver aqui. Vamos ver se é lá no Morumbis. Cadê? Vamos pra jogos. Bora One Futebol. Domingo. Não, é Itaquera.
É Itaquera. Então, vamos jogar contra o Morumbis na Neoquímica Arena. Eita, jogar no Morumbis na Neoquímica Arena. Eita, tá louco? Vamos jogar contra os Tricas na Neoquímica Arena, em casa. Provavelmente o Doriburro vai colocar os jogadores titulares. O primeiro jogo, né? O Corinthians convenceu contra a Ponte, mas a Ponte não é parâmetro nenhum de nada. Os caras são muito ruins. Contra o Bragantino, o Corinthians foi amassado. Amassado, uma sonora goleada. E contra o Tricas, eu espero que, se for entrar os titulares, espero que sim, que o Corinthians amasse o São Paulo. Porque a situação do São Paulo é muito ruim. É um Ponte Preta 2.0. Então, o Corinthians tem que ganhar e golear o São Paulo, fazer um 6-0, não tomar gol desses caras, pro Dorival mostrar que o time titular tem qualidade. E ele necessita de um time de reserva para poder disputar todos os campeonatos que o Corinthians vai disputar com o time titular e poder trocar por um jogador decente que esteja no banco. Vamos ver o que vai ser, rapaziada. Não vou dar nota essa partida, né? Não é do meu feitio dar nota essa partida de ninguém. Que se for, vai ser abaixo de 5 pra todo mundo, né? Principalmente pro Kaká, vai ficar negativo 100 mil e pro Hugo, né? Vai negativo 200 mil. Ruim os dois. O Hugo bota, tá? E vamos lá, rapaziada. Eu ia colocar mercado da bola aqui também nesse meio desse vídeo, mas eu acho que eu vou fazer mercado da bola do Corinthians mais pro meio da semana aí. Perto do jogo ali. Tento fazer um pré-jogo. Então, esse foi o resumo da partida. O Corinthians jogou horrivelmente ruim, terrivelmente ruim. Não jogou, né? O Corinthians foi lá pra ver o Bragantino jogando. E vamos ver como vai ser o desempenho da partida contra o São Paulo no domingo, né? Espero que melhore, tá? Hoje esses jogadores reservas melhorem. Principalmente os moleques da base. Dieguinho. Que o Vitinho volte a ser aquele Vitinho que terminou o ano passado, terminou muito bem, mas esse ano ainda tá um lixo, tá uma draga. O Kaká vai embora logo do Corinthians, vai pro Atlético Paranaense, que o Hugo também arruma uma equipe pra ele e saia do Corinthians. Ele não merece vestir a camisa do Corinthians, nunca mereceu, nunca teve futebol pra isso. Então, rapaziada, tô aqui com a minha camisa do Camelódromo Total, né? Aqui, mais brasileiro que isso não existe, mais corintiano que isso acho que não existe também. Camisa do Camelô ali, ó. Mais falsificado que essa daqui, fi, só. Então, falou, rapaziada. Até uma próxima. Valeu, falou e vai, Corinthians.